Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente. Falando em mitos, vamos desbancar um aqui agora através da pergunta da Sueli. Ela diz: casamento vem de Deus ou é a gente que procura? É mandado de Deus ou eu me esforço e procuro e acho, vejo, pesquiso se é boa a pessoa e aí me caso com ela? Excelente pergunta, Sueli. Vamos desbancar este mito então. Então a pergunta quer dizer que ela não sabe se o casamento vai dar certo de qualquer maneira porque Deus é que fez, ou se ela tem que fazer o trabalho dela, é isso? Ela quer saber se Deus escolhe a pessoa para ela. Se casamento é algo que Deus revelou, é essa pessoa, Deus que vai trazer a pessoa. Ou o trabalho é dela, com a inteligência, de buscar, de escolher, de ver se a pessoa é boa, de pesquisar, se esforçar e procurar para achar uma pessoa. Porque hoje existe essa crença, infelizmente, tanto fora quanto dentro das igrejas, de que na hora que tiver que aparecer, vai aparecer. Na hora que Deus achar que é bom, então ele vai trazer uma pessoa e ela vai encontrar essa pessoa. E as pessoas fora da igreja, elas não usam a palavra Deus, né? Não colocam essa responsabilidade sobre Deus, e sim sobre o destino. Na hora que for, o destino vai me levar a essa pessoa com quem eu vou me casar. Exato. Né? Inclusive, no meio evangélico, existe muito a prática da profecia. Muitas pessoas hoje estão casadas porque em uma determinada igreja, um profeta ou uma profetisa falou para ela assim: olha, Deus está falando que você tem que casar com a fulana ou com fulano. Ele é o seu par. E mesmo sem gostar, ou mesmo que a inteligência mostrasse: olha, mas eu acho que não vai dar certo, eu acho que a gente não tem muito a ver, mas por obediência, por fé àquela profeta, àquela profecia, a pessoa foi e se casou. E hoje muitas dessas pessoas, e nós já cuidamos de vários casos assim, estão comendo a migalha do pão que o diabo amassou. Infelizmente, porque acham que é Deus que se envolve no casamento delas, e não é. A verdade é que você, analisando a Bíblia, você vai ver que Deus não escolhia marido nem esposa para ninguém. A última vez que Deus, primeira e última vez que Deus fez isso, foi lá no Jardim do Éden, quando não havia mulher. Então, não havia, então ele teve que criar uma. E aí deu para Adão. Mas depois disso, ele não escolheu mais ninguém para ninguém. Sabe, Renato, eu fico pensando assim, que se as pessoas realmente conhecessem a Deus, né, elas não fariam esse tipo de pergunta. Porque quando você conhece a palavra de Deus, você entende que Ele nos deu tudo o que a gente precisa para fazer as escolhas. E se a gente escolhe ir para a direita, a gente vai ter as consequências da direita. Se a gente escolhe a esquerda, a gente vai ter as consequências da esquerda. Ele não faz as escolhas. Ele deu a gente a inteligência, o cérebro, para pensar, sabe? Então essa coisa de destino, essa coisa de profecia, tudo isso, as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não conhecem a Deus de verdade, elas ficam com essa dúvida, elas ficam até aceitando esse tipo de coisa. E isso é muito perigoso, sabe? Porque se você não conhece Deus e você se considera uma pessoa que crê em Deus, então qualquer pessoa pode te enganar em nome de Deus. A pessoa pode chegar para você e falar: não, eu conheço a Deus e eu digo para você que você tem que fazer isso, isso e aquilo. E você vai aceitar. Então, o melhor que você pode fazer por você, para não errar, e a Sueli, eu falo para a Sueli porque ela menciona Deus, então dá para a gente ver, entender que ela crê em Deus, que ela é uma pessoa que crê, né, de fé. Então, Sueli, você deveria ler a Bíblia. Você deveria conhecer a Deus por si mesma, sabe? O que nós conhecemos, o que nós vemos na palavra de Deus é bem claro, sabe? É bem claro. Ele deu ao homem a escolha. Você escolhe, você toma as decisões da sua vida. Se você for para a direita, então
você vai ter as consequências da direita. Esquerda, consequências da esquerda. Ou seja, se você quer se casar, você quer ser uma mulher realizada no amor, o que você tem que fazer? Pensa. O que você tem que fazer? Quando você conhece um homem, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Você tem que conhecer direito, você tem que saber de onde ele vem, o que ele fez, o outro relacionamento que ele teve. Você tem que pensar para você, então, tomar a decisão se você quer se casar com ele ou não, sabe? Então, tá bem claro isso para mim. Por exemplo, hoje eu posso tomar uma decisão errada, se eu quiser. Se eu não pensasse, por isso que nós sempre falamos aqui do amor inteligente. Porque se o amor não é inteligente, se a pessoa não usa a cabeça, então ela vai sofrer. Ela vai sofrer. Ela vai tomar essas decisões aí por causa do destino, por causa do profeta que falou para ela que ela tem que casar. Quer dizer, ela não vai pensar. Uhum. E isso é muito perigoso. Então, em resposta à sua pergunta, Sueli, casamento sim é a gente que procura, não é Deus que procura pra gente. Você pode sim, como uma pessoa de fé, orar a Deus e pedir que Ele te ajude, que Ele te oriente na sua procura. Você pode pedir, deve usar a sua fé, mas no final, você é quem vai tomar a decisão, é você que vai escolher. Ele inclusive vai alertar você, por exemplo. Recentemente, Cristiane e eu falamos sobre um casal na Escola do Amor, que ela, no namoro, foi traída pelo noivo. No namoro, ela foi traída. E as pessoas que a conheciam falavam para ela, olha, não casa com ele já te traiu, já pisou na bola. O que aconteceu? Ela não deu ouvidos, casou com ele e em 6 meses de casamento teve de separar porque ela flagrou o marido na cama com outra mulher. Ela não poderia dizer a Deus, Deus, por que Deus permitiu isso? Não, Deus não permitiu nada. Você que quis casar com ele, mesmo tendo visto sinais lá atrás. Então Deus orienta, dá inteligência, Ele mostra os sinais e a pessoa tem que tomar a decisão. Se ela quer insistir e casar com alguém que ela já viu que não é adequada para ela, então o problema é dela. Deus não se envolve nas nossas decisões. Então sim, é a gente que procura, tá? Somos nós que temos de nos esforçar, procurar e achar. A Bíblia fala, feliz aquele que acha uma esposa, quer dizer, tem que haver uma busca, uma procura, e você tem que ver, avaliar se aquela pessoa é compatível, adequada com você. É um trabalho da cabeça e não do coração. Não se escolhe alguém para casar com o coração, contrário à crença popular. Não é o coração que escolhe, porque se você deixar o coração escolher, o coração vai escolher errado. O coração vai dizer para você assim, olha, eu gosto e acabou, arruma uma desculpa. Eu gostei, agora explique-se. Mas a cabeça não, a cabeça pode até o coração gostar, mas se a cabeça vê, eu gosto, mas não vai dar certo, porque nós não somos compatíveis. E usar a inteligência até mesmo em questão aos problemas, porque você tem ali um problema, né? Como no caso dessa aluna que viu a traição do noivo e mesmo assim quis casar com ele. Ela viu o problema, ele me traiu. Ela tinha que usar a cabeça, porque ela já amava ele. E com certeza ele falava para ela que amava ela também. Então, se ela fosse basear somente nessa questão, não, porque ele me ama, foi um lapso. Se ela não for pensar, peraí, mas mesmo me amando, ele me traiu. E no noivado, isso quer dizer que no noivado, a gente nem é casado ainda, ele já está me traindo? E depois? Quer dizer, isso aí é uma questão de raciocínio. Se você não quer raciocinar, você vai ver o problema e você vai falar assim, não, depois que a gente casa, ele muda. Aí é porque ele não casou ainda comigo, sabe? Então a pessoa começa a dar explicações, dar argumentos para esconder aquele sinal que está ali na cara dela que não vai dar certo. Então está aí a resposta à pergunta da Sueli.